Vida após a morte. Você já se perguntou se existem? Os fatos científicos apontam que sim. A religião, alguma delas, diz que não. E é baseada nessa curiosidade que eu estive no lançamento do livro A Ciência da Vida Após a Morte, escrito pelo Dr. Alexander Moreira Almeida, que é médico psiquiatra e veio de Juiz de Fora lançar sua obra em Manaus. Acompanhe essa entrevista e me diga o que você achou dos fatos. Bom, conforme eu prometi, para abrir com chave de ouro a editoria de Psique e Espiritualidade, eu estou aqui com o Dr. Alexander Moreira Almeida, que é psiquiatra e veio de Juiz de Fora para lançar o seu livro, que é A Ciência da Vida Após a Morte. E eu gostaria de abordar alguns temas com ele a respeito desse livro, onde eu acabei de assistir aqui uma palestra. Tudo bem, doutor? Tudo bem, é um prazer falar contigo. Doutor, eu gostaria de iniciar aqui, para quem está nos assistindo, a seguinte pergunta: o que lhe motivou a fazer essa pesquisa, a alinhar ali a ciência com a vida após a morte? O senhor que é psiquiatra, né? Então, de certa forma, estudou muito a ciência, mas estuda também muito a mente. Explica pra gente como foi essa decisão e se está ali alinhado à sua profissão. Então, eu sou psiquiatra, né? Realizei o doutorado em psiquiatria para investigar justamente a experiência religiosa humana. Como psiquiatra, a gente vê o quanto impacta as crenças, as práticas religiosas e espirituais das pessoas. E uma das coisas muito importantes que nos interessa bastante é o que a ciência tem a dizer sobre a espiritualidade humana. E uma das crenças mais importantes espirituais que existem em todas as tradições religiosas espirituais é a ideia que a gente continua após a morte, que existe uma alma, um espírito, uma consciência que sobrevive. E como esse é um tema tão importante, me interessou muito tentar saber o que tem de pesquisa científica sobre o tema, já que eu sempre me interessei muito pela busca racional e científica de respostas. Pois é, doutor, mas acontece que muitas pessoas não acreditam nisso. Então, algumas religiões dizem que fica dormindo até a volta de Cristo, e outras pessoas simplesmente falam que é isso aqui, principalmente os cientistas, né? Eles ficam refutando ali em admitir quais são as provas que existem que vão contra essa existência da vida após a morte. Há algum estudo, algo que fale assim, não tem? Então, esse é um ponto muito interessante. Na realidade, não há provas científicas de que nós sejamos apenas e exclusivamente este corpo. Muitas vezes se ensina como se fosse um fato científico de que eu que penso, que sente, sou apenas a atividade elétrica e química do meu cérebro. Acabando o cérebro, acaba tudo. Isso é uma hipótese de trabalho importante, mas não é um fato científico. O que existe realmente de estudo, de investigação sobre este fenômeno é o que nós estamos tentando trabalhar aqui nessa obra. Aí é que tá a pergunta que não quer calar. Dentro do seu livro, então, há estudos que comprovam a existência da vida após a morte? Então, esse é um ponto importante. Muitas vezes se imagina que a ideia de uma vida após a morte seria uma questão apenas religiosa ou filosófica. Mas, na realidade, há mais de 150 anos de pesquisa no mundo, com muitos dos principais pesquisadores na área. E sim, no nosso livro que nós fizemos, dentro de uma perspectiva científica, não de perspectiva religiosa, tentamos investigar o que existe de estudo científico sobre isso, e existem, na realidade, centenas de estudos. Só no livro nós temos 350 referências acadêmicas em que nós nos baseamos para poder basear e fazer a apresentação da obra. Poderia compartilhar com a gente algumas das provas que constam no livro sobre essa existência da vida após a morte? Então, o tipo de fenômeno que nós estudamos, que no ambiente acadêmico científico se estuda, são as experiências de quase morte fora do corpo, né? Em que as pessoas se veem fora do corpo, especialmente numa situação de doenças graves ou de parada cardíaca. E neste caso é muito importante, porque se o cérebro para de funcionar numa parada cardíaca, não tem mais sangue no cérebro, o cérebro para de funcionar. Se a consciência, a mente, a alma fosse só a atividade do cérebro,
Quando o cérebro parou, não pode ter consciência. E nas EQMs, experiências de quase morte, o paciente refere estar consciente. Então, esse é o tipo de experiência. A segunda experiência são as experiências de aparições ou experiências mediúnicas, em que as pessoas têm visões ou percepções de pessoas alegadamente já falecidas. E há estudos rigorosos mostrando que, de fato, isso realmente é possível. E, por fim, trata também das alegadas memórias de vidas passadas, especialmente crianças pequenas. Assim que elas começam a falar, com 2, 3 anos, começam a alegar uma vida passada. E há mais de 2.500 casos documentados cientificamente sobre isso por principais universidades do mundo, mostrando que essas crianças, de fato, frequentemente trazem informações muito precisas, memórias e ter hábitos, traços de personalidade muito compatíveis com pessoas que já faleceram e que as crianças não tinham acesso, não conheciam. Então, experiências muito sugestivas também. E, doutor, o que impede das pessoas mergulharem nesse estudo científico para que se comprove, de fato, a continuidade da consciência humana após a morte? O primeiro ponto é que a maioria das pessoas não sabem que existem essas pesquisas, né? Uma parte das pessoas no ambiente acadêmico, no ambiente religioso, na população em geral. E esse é o objetivo do livro. Procuramos condensar em apenas 100 páginas o que existe no tema. Então, para as pessoas terem um acesso. Então, primeiro, o que impede, as pessoas não conhecem que existem essas pesquisas, milhares de estudos científicos sobre isso. Segundo, existem alguns preconceitos materialistas. A pessoa tem certeza que só existe a matéria, não pode existir nada além da matéria. Então a pessoa nega a priori qualquer coisa. Ou algum preconceito religioso, algum dogmatismo religioso, que a pessoa acha que já sabe como que isso acontece e nada diferente do que ela acredita pode existir. Então os dois dogmatismos, materialistas e religiosos, eles impedem as pessoas de avaliarem com cuidado, com rigor e com racionalidade as evidências. E o que se espera do leitor após a leitura desse livro? Isso é muito importante. O livro ele não procura forçar ou convencer ninguém. O objetivo do livro é apresentar de modo imparcial o que existe de evidências. Nós, no livro, nós concluímos que elas sugerem de modo muito consistente a sobrevivência da vida após a morte, mas o leitor vai fazer a sua própria conclusão de acordo com o seu entendimento. Apenas vai ser uma conclusão baseada em fatos, baseada no que existe realmente de estudo, e não uma conclusão baseada num preconceito a favor ou contra. Doutor, eu confesso assim que eu já estive do lado que não acreditava muito no que ocorria ali do outro lado, né? Nesse período de pandemia, que ficou todo mundo em casa e foi uma tragédia muito grande, até para despertar a consciência de muitas pessoas, eu fui estudar a respeito e, de fato, não sei se eu posso aqui dar a minha opinião, né? Mas eu constatei, eu falei, é inegável a existência da vida após a morte. Foi justamente baseado nisso, baseado em cartas, né, psicografadas que já deu no próprio jornal, no maior jornal aqui do Brasil, no Jornal Nacional, no Fantástico, que absolveram pessoas que estavam sendo acusadas de assassinato. A gente estava falando aí do Chico Xavier, que é um nome que divulgou muito essas cartas e divulgou fenômenos assim de comunicação entre aqueles que partiram e que eram comprovados, assinaturas, entre outras coisas que só a família sabia, né? O que o senhor tem a falar sobre isso, sobre esse considerado até então médium, essa personalidade que para mim foi quem me revelou ali através do estudo da vida dele, da biografia, e há pessoas que estudaram, inclusive recentemente saiu uma notícia de um homem que passou 12 anos estudando Chico Xavier, atrás de alguma pista que fosse contra ali aquilo que ele falava ou que acreditavam, e ele constatou, não, realmente não tem nada contra Chico Xavier. O que você tem a falar sobre isso? Então, o Chico Xavier é uma pessoa que tem um grande impacto, né, na história brasileira, na cultura brasileira. É uma pessoa do interior de Minas, com um baixo nível de escolaridade, mas que escreveu 450 livros, né, sobre transe mediúnico. E tem vários estudos acadêmicos sobre isso, né? Tem uma tese, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado na Unicamp em literatura, analisando os poemas psicografados por ele, atribuído a poetas falecidos. Nós temos estudos, cartas psicografadas, mostrando que essas cartas produzem informações verídicas e que seria muito improvável que o Chico teria informações por meios convencionais.
Então, sem dúvida, e fora o exemplo de vida, né? Uma vida dedicada à caridade, uma vida de humildade, é algo muito importante. Então, ele realmente produziu um conjunto de evidências muito consistente, muito sugestivo da sobrevivência da consciência. Doutor, e tem algum projeto para o futuro, além desse livro? Assim, nós estamos conduzindo inúmeras pesquisas no Brasil. O Brasil, hoje em dia, já é uma das referências mundiais na pesquisa na área da espiritualidade e na ideia até mesmo da sobrevivência da consciência. Nós temos pesquisa atualmente em andamento, em experiência de quase morte, experiências de final de vida, experiências mediúnicas, alegados de vidas passadas. Nós estamos avançando com esses estudos e fica a dica também para quem quiser conhecer o nosso trabalho do NUPES, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, da UFJF, e temos um canal no YouTube chamado TV NUPES. Para quem quiser aprofundar, tem mais 300 vídeos sobre o tema vistos da ótica científica. Doutor, muito obrigada. Foi uma honra aqui conversar com o senhor, porque é um médico, é uma pessoa que estudou muito para chegar onde está, estuda a mente humana, estuda a espiritualidade, e eu espero que através dessa entrevista a gente possa ajudar outras pessoas que estão se perguntando o que eu estou fazendo aqui, porque a partir do momento que a gente sabe que a vida continua, a gente muda desse lado daqui também as nossas atitudes, não é verdade? Sim, a visão de uma espiritualidade, que nós somos mais do que essa matéria, que a vida tem um sentido, um propósito, muda a visão que a gente tem das coisas, a cosmovisão, como nós chamamos. As coisas começam a ter mais sentido, mais significado, e é um esforço nosso, às vezes, de melhoria, né, de valorizar aquilo que realmente importa na vida. Obrigada, doutor. Vou deixar o endereço das redes sociais dele aqui, e quem tiver mais curiosidade a respeito do tema, é só segui-lo ou então mandar pra gente um direct que a gente vai esclarecer todas as dúvidas. Até mais. Tchau, obrigado. E então, o que você achou dessa entrevista? No mínimo, esclarecedora, não é verdade? E o livro tá aí para que você possa ler e tirar outras dúvidas acerca desse tema tão importante para entendermos a nossa existência. É por causa disso que eu lancei a categoria Psique e Espiritualidade, que está disponível no portal A Repórter. Acompanhe as pautas e participe, dê a sua opinião, mande as suas dúvidas. Aqui a gente aborda tudo o que é importante, não só para o nosso leitor, mas para o ser humano de forma geral. Érica Passos, para o portal A Repórter.